Meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite queremos meditar na palavra do Senhor, juntamente com vocês, no Salmo 121. Salmo 121, o texto dessa noite. Amém, irmãos? Então, Salmo 121. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nosso desejo nessa noite é que essa palavra possa, de fato, edificar a sua vida, que Deus possa falar conosco através desses 8 versículos, da explanação desses 8 versículos. Meus irmãos, retornando um pouquinho no Salmo 120, o que é que nós temos? Os 2 primeiros versículos, eu gostaria de começar comparando o que nós temos nos 2 primeiros versículos do 120 com o que nós acabamos de ler no 121. O que ele diz? Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Então, o Salmo 120 lamenta a fuga da paz da casa do homem bom e trata da sua exposição aos assaltos venenosos das línguas caluniadoras. Então o Salmo 120 mostra que quando nós somos expostos à mentira, a línguas caluniadoras, a paz foge da nossa casa. Em contraste, o Salmo 121 vai mostrar a paz da casa de Deus e o cuidado guardião do Senhor. Então esse salmo é um cântico de romagem, e não há outro título senão um cântico de peregrinação. Deus, o fiel, guarda dos homens. Nessa última situação em que o salmista falava a respeito do Senhor livrá-lo de lábios mentirosos, setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro, ele que andava peregrino e pedia ao Senhor que o protegesse, porque aqueles que o rodeavam odiavam a paz. E ele diz, eu sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Depois de tudo isso, ele continua sua peregrinação e ele olha em volta com angústia. Mas ao mesmo tempo em que a angústia anteriormente tomava o seu coração, surge agora um pensamento de profunda confiança em Deus, porque ele olha em volta e vê os montes de Jerusalém. E o principal deles, o Monte Sião, onde Deus ali tornara a sua presença conhecida. Então no primeiro versículo ele diz, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Jerusalém ficava numa região montanhosa e estava cercada de montes. Um desses montes, o Monte Sião, era importantíssimo para o salmista. Ele sabia que ali Deus tornara a sua presença conhecida de um modo muito especial. Então, no desalento, na aflição, ele busca socorro. De onde vem esse socorro? De onde me vem o socorro? Essa pergunta é uma pergunta muito séria. Por quê? Porque nós precisamos de socorro de várias formas. Primeiramente, nós precisamos do socorro de Deus, por vezes, nas nossas famílias. Numa situação de doença, numa situação de desavença entre os familiares, nós precisamos do socorro de Deus nas nossas famílias. Nós precisamos também do Senhor, do socorro do Senhor no nosso casamento. Quando a incompreensão começa a se tornar mais normal ou mais corriqueira do que a compreensão, quando o respeito já não é mais o mesmo, quando parece que o amor está se esfriando, nós precisamos do socorro do Senhor também no nosso casamento. Precisamos do socorro do Senhor no nosso trabalho.
quando temos pessoas que nos incompreendem, pessoas que nos perseguem, pessoas que dificultam a nossa vida naquele trabalho, precisamos do socorro do Senhor. Precisamos também do socorro do Senhor nas nossas emoções. Quando estamos atordoados, ansiosos, preocupados, depressivos, desacreditados do futuro, nós precisamos do socorro do Senhor. Então precisamos desse socorro e de várias formas. Mas também precisamos desse socorro constantemente. Nós precisamos todos os dias, porque todos os dias nós somos assolados por algo que pode nos tirar do prumo e o socorro do Senhor é necessário. Nós precisamos também do socorro do Senhor agora. A urgência do socorro é requerida porque nós somos frágeis. Nós somos muito pequeninos diante de tamanhas adversidades que nós passamos. E qualquer dor que a nossa carne sinta parece ser dura demais para suportar. Então precisamos do socorro do Senhor também agora. É urgente o socorro que nós precisamos dele. Por isso, o salmista e nós podemos olhar em volta e dizer: de onde me virá o socorro? Um socorro que eu preciso de várias formas, o socorro que precisa ser constante e deve ser agora, é urgente. Em poucas direções nós podemos procurar o socorro. O socorro vindo dos homens não é aquilo que nós esperamos, não é aquilo que realmente vai nos suprir. Por quê? Porque os homens são fracos. Sinceramente, meus irmãos, olhe para o socorro que um homem pode te prover e olhe para o Senhor e o que Ele pode fazer pela sua vida. Quem pode livrar como o Senhor? Os homens também não nos servem como socorro porque eles são mutáveis. A inconstância dos homens nos faz perceber, e em certos casos muito rapidamente, que nós não podemos confiar na palavra do homem e nas atitudes para conosco. Se você coloca toda a sua confiança em uma pessoa ou num grupo de pessoas, talvez em um curto espaço de tempo você seja decepcionado. E o seu socorro tão necessário não venha. Além disso, os homens são hostis. Os homens querem apenas para si e não pensam nos outros. Não medem consequências para conquistar o que eles desejam. Enquanto nós estamos buscando socorro, buscando alento, buscando um alívio para as nossas dores, aqueles que poderiam dizer que nos socorreriam estão pensando apenas nas próprias satisfações. Estão pensando nos próprios interesses. Nos deixam à mercê do nosso sofrimento. Enquanto isso, buscam conquistar muito mais, mesmo que nós continuemos na baixa, mesmo que continuemos num momento de fragilidade. De onde então vem o nosso socorro? O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, o nosso socorro vem do Deus único e verdadeiro, o Rei de toda a criação. Nós sentimos a necessidade da sua ajuda e clamamos a Ele. É certo que nossas orações deveriam ser muito mais de agradecimento do que de petições, porque o Senhor muito já fez por nós. Mas também é certo que todas as nossas petições, se forem feitas em consonância com a vontade do Senhor, Ele não somente ouve, mas Ele também responde. Ele não somente ouve, mas Ele também atende. Então, quando sentimos a necessidade da ajuda do Senhor, quando sentimos que o cerco está se fechando ao redor de nós, nós clamamos a Ele. A certeza da resposta é tamanha que o salmista e nós também podemos dizer: o nosso socorro vem. É o tempo presente. O nosso socorro não virá. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O versículo 3 traz o seguinte: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Israel era notório por causa dos seus terrenos rochosos e escorregadios. Quando você está
trilhando um caminho cheio de pedregulhos, é fácil que seus pés possam vacilar. Quando você está num caminho escorregadio, você está bastante propenso a também escorregar, a vacilar os seus pés. No caminho trilhado, Deus não deixaria que os pés dos seus filhos vacilassem. Tal é a nossa vida, humanamente falando, meus irmãos. Nós podemos afirmar hoje que nós estamos pisando o solo rochoso da dificuldade e trilhando o caminho escorregadio do medo. Mas aqueles que vivem por fé e não por vista, sabem que podem confiar no Senhor e reconhecem que Ele não deixará que os nossos pés vacilem. Antes, Ele firmará os nossos passos e vai nos guardar seguros. Então, quando nós olhamos para esse versículo 3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Por mais que hoje estejamos trilhando esses caminhos rochosos e escorregadios, sabemos que estamos firmados nele e Ele não nos deixará vacilar. O cuidado do Senhor é pessoal. O guardador de Israel é o guardador do indivíduo. Ele trata conosco individualmente. No coletivo, Deus nos abençoa profundamente na nossa vida na igreja, na nossa vida familiar. Mas o que mais me chama a atenção é que Deus trata conosco individualmente. Talvez nós tenhamos deixado de lado os números que realmente fazem mais sentido nesse momento. Os números de atualização das mortes, das infecções, talvez salte mais aos seus olhos e faça mais eco nos seus ouvidos do que o número de pessoas que ainda existem sobre a face da Terra. Imagine que são mais de 7 bilhões de pessoas transitando o tempo todo em várias partes desse mundo e Deus trata com cada uma delas. Entenda que talvez hoje a gente comece a ter alguns estados brasileiros com o seu sistema de saúde colapsando. Nós temos alguns países que já passaram de 10, 20 mil mortes, e isso assusta muito as pessoas. Mas eu gostaria que hoje você compreendesse que o Deus que te guarda, o Deus a quem você serve, Ele cuida de você individualmente. Ele cuida da sua criação de modo especial e individual. O cuidador de Israel é o cuidador do indivíduo. Isso é confirmado pela nossa experiência. Nós temos provado dia após dia o cuidado generoso do nosso Salvador. Mas ainda o cuidado do Senhor é incansável no seu exercício. Diz o restante, a parte B do versículo 3, não dormitará aquele que te guarda. Ou seja, Ele não se absterá de nos ajudar, seja qual for o momento, seja qual for a situação. Ele não dorme no seu cuidado, Ele não é relapso no seu exercício de cuidar da sua criação, de cuidar dos seus filhos. Ele nunca desconhece a nossa condição. Ele sabe quando a dor aperta, quando as forças se esvaem, quando as nossas pernas tremem. O nosso rochedo nos sustenta e nos livra. Por quê? Porque sabe que nós somos finitos, nós somos limitados e nós somos eternamente dependentes da graça de Deus. Ele nunca é indiferente à nossa condição. Ele se importa conosco e por isso Ele age em nosso favor. E Ele nunca se cansa de nos ajudar. No ano de 1882, Frederick Benskin disse a seguinte frase: por vezes nós achamos que Ele dorme, mas isso é tolice nossa. Por vezes você diz: Senhor, está demorando. Por vezes você diz: Senhor, mas eu gostaria tanto que se resolvesse agora. Eu sei que o teu tempo não é o mesmo meu, mas está demorando. Senhor, não aguento mais. Entenda, Ele nunca cansa de nos ajudar e Ele não dorme. E em momento algum Ele está alheio à nossa condição, às nossas dificuldades. Não dormitará aquele que te guarda. O seu socorro vem do Senhor.
Esse mesmo Senhor fez os céus e a terra, e Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não dorme. Ele está o tempo todo a te guardar. O protetor de Israel, no versículo 4, é aquele que não dormita nem dorme. Ele ratifica a certeza de que Deus está conosco e em momento algum retirará os seus olhos de nós. Elias, quando estava no Monte Carmelo, com os 450 profetas de Baal, zombou da condição daqueles profetas, se rasgando, gritando, para que o Deus deles pudesse responder. E Elias dizia: clamem mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez esteja em viagem e não consegue ouvir vocês. É certo que não dormita. Sabe o que é dormitar? Cochilar. Nem mesmo cochilar o nosso guarda de Israel cochila. Quanto mais dormir, de modo que não escute o nosso clamor. O protetor de Israel é o Senhor de toda a criação, é aquele em quem os seus fiéis podem colocar uma confiança inabalável. Tudo está ruindo à nossa volta, mas a nossa confiança em Deus continua inabalável. E sendo inabalável esta confiança, nós experimentaremos o socorro do Senhor. O versículo 5 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Assim como a sombra projetada por uma pessoa está sempre presente enquanto o sol está brilhando, assim também Deus, o nosso sol, o sol da justiça, está continuamente com o seu povo. Para onde você vai, a sua sombra vai atrás. Em qualquer local onde você estiver, Deus ali está. Em determinados momentos da vida do ser humano, talvez ele busque fugir da presença de Deus, mas isso é impossível. Porque em toda a extensão deste universo, seja ele terrestre ou não, acima da terra, abaixo da terra, por onde quer que você for, isso o salmista do Salmo 139 diz perfeitamente. Onde você colocar a planta dos seus pés, onde você preparar a sua cama, ali estará o Senhor que te guarda. Aquele que não dorme, aquele que não dormita, aquele que é a tua sombra à tua direita. Versículo 6 diz: de dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor é o nosso guarda perpétuo. Veja, ele diz: de dia não te molestará o sol. Quando nós saímos para trabalhar durante o dia, somos guardados pelo Senhor e o sol não nos molesta. De noite, a lua também não nos molestará. Interessante ver que a extensão é de dia e de noite. Lembre do Salmo 1, quando ele fala que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Essa é a pessoa que é guardada pelo Senhor. Essa é a pessoa que experimenta essa proteção de Deus. É aquele que medita na palavra dia e noite. E dia e noite o Senhor o protege. De dia o sol não te molestará e nem de noite a lua. O último versículo fala da duração dessa proteção, que é para sempre. O versículo 8. E os versículos 7 e 8 vão nos responder algumas perguntas que são bem interessantes. Versículo 7 diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O que nós temos nesses dois versículos? Quais são os perigos dos quais o Senhor me livrará? Você pode perguntar nessa noite. Quais são os perigos dos quais o Senhor vai me livrar? Quais são os males
que não me sobrevirão? A resposta é: o Senhor te guardará de todo mal. Tudo que Deus faz é perfeito. A sua proteção é perfeita, é integral. Ele não te livrará de alguns males e deixará outros para você. Ele não te livrará de algumas questões, mas outras permitirá que você venha a sofrer, se está no plano dele lhe livrar de todo mal. Segunda pergunta: o cuidado do Senhor é apenas externo quanto aos perigos que nos rondam? Existem muitos perigos externamente a nós, mas também existem perigos internos. Um dos nossos maiores inimigos, se não maior, é a nossa própria natureza pecaminosa. O Senhor cuida apenas do que é externo a nós, com relação aos perigos, ou Ele também cuida do nosso interior? A resposta é: o Senhor guardará a tua alma. Num momento como esse, em que inúmeras pessoas começam a desacreditar de praticamente tudo, não podemos desacreditar de Deus. Aquele que continua nos guardando de dia, de noite, hoje e sempre. Nós precisamos continuar confiando nele e perceber que não somente aquilo que é externo a nós é alvo da sua intervenção, mas a nossa alma, para que nós não pequemos contra ele. Deus não vai permitir que os seus filhos amados venham agora a desacreditar do seu poder, que é infinito. Deus não vai permitir que nós venhamos a murmurar com os nossos lábios, se hoje estamos cantando confiança com relação a ele. O Senhor guardará a nossa alma. E guardada a nossa alma pelo Senhor, passaremos por tudo isso. Se o Senhor nos levar durante todo esse período, já estaremos com Ele pela eternidade. Se passarmos por tudo isso e viermos a chegar até o final de nossa vida, quando da volta de Cristo, também saberemos que a eternidade nos chama e nos aguarda. Qual a extensão da proteção do Senhor? Até que ponto o Senhor nos guarda? A resposta é: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Ou seja, não há ponto na sua vida que não seja protegido por Deus. Você está entrando em um projeto, em uma fase da sua vida. Deus ali está a lhe proteger. Principalmente quando você sente a necessidade e clama pela presença do Senhor e pela sua proteção. Você está saindo de um determinado ciclo da sua vida, de um determinado projeto, Deus ali também está. A lhe orientar, a lhe encaminhar, a lhe proteger. Deus nos guarda a entrada e a saída. Mas por quanto tempo vai durar a proteção do Senhor? A resposta é: desde agora e para sempre. Não vai existir se você estiver, de fato, colocando a sua vida nas mãos de Deus, acreditando que Ele é o teu protetor, que Ele é o teu salvador. Não vai existir um segundo da sua vida em que você não esteja debaixo das suas mãos poderosas. Não vai existir um segundo da sua vida em que você sinta desconforto e desconfiança se você estiver com os olhos fitos nele. Não vai existir um segundo da sua vida em que o seu coração será assaltado pelas adversidades se você estiver firmado nessa palavra, de confiança plena num Deus que não dormita e nem dorme, porque está ali guardado. Louvado seja Deus por isso. E que Ele continue a nos abençoar e a nos guardar. E que a Ele nós sejamos gratos por todas as coisas. Minha oração ao Senhor é que nessa noite a gente tenha tido a oportunidade de relembrar que quando a gente olha em volta, seja para os montes,
no caso daqueles que habitavam Jerusalém, seja para nós. Olhamos em volta as ruas de Campina Grande desertas, as pessoas ainda cheias de incertezas. Se pararmos no meio do nada, no meio do caos que muitos enxergam, encontraremos paz no meio do caos. Porque quando elevarmos os nossos olhos para os céus e perguntarmos de onde me virá o socorro, nós sabemos perfeitamente o nosso socorro vem do Senhor. Creia que o Senhor que te guarda é o Senhor que fez os céus e que fez a terra. É o Senhor que não descansa, porque o seu cuidado é perene, o seu cuidado é incansável para com os seus. Creia que Ele é a tua sombra à tua direita. Creia que de dia você não será molestado pelo sol, nem de noite pela lua. Creia que você será guardado de todo mal, você e a sua casa. Creia que a sua alma está preservada pelo Senhor. A tua entrada e a tua saída, não existirá problemas, desde agora e para todo sempre. Continue confiando no Senhor, continue firme nas promessas do Senhor. Ele é fiel para cumprir com todas elas.